Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executará a obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua do mal, mas engana o seu coração e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Pai, em nome de Jesus, essa noite nós estamos mais uma vez diante da tua casa, diante da tua palavra, diante do teu povo, para juntos interagirmos, discutirmos, entendermos, percebermos qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor das nossas vidas nessa noite. Venha, Senhor, falar conosco mais uma vez. Ajuda-nos, pelo teu Espírito Santo, a entender aquilo que fugiu da minha mente, da minha percepção, que fugiu da minha imaginação, dos meus limites. Venha nessa noite fazer jus a tudo aquilo que vamos estar aqui fazendo em nome de Jesus, porque é a Ele que seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que o teu povo, mais uma vez, possa sair daqui edificado, possa sair daqui repleto, abastecidos, alimentados com a tua santa palavra. Abençoe cada servo teu nessa noite que se faz presente, aqueles que estão caminhando, traga-os na sua paz. É esta a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Pode ser todos. O tema do estudo de hoje: como saber se a minha religião é verdadeira? Quando nós falamos de religião, estamos falando, obviamente, da nossa fé. Religião aqui seria a nossa crença na Assembleia de Deus. Nós somos crentes da Assembleia de Deus. Portanto, como saber se a minha religião é verdadeira? A ênfase desse parágrafo que nós lemos, esse último parágrafo, Tiago vai falar sobre o auto-engano, não é? O auto-engano. Irmão, se um crente é enganado porque o diabo enganou, é uma coisa. Agora, se ele peca porque engana-se a si mesmo, aí a coisa é mais grave. Porque existe aqueles que foram enganados pelo diabo e existe aqueles que se auto-enganam. Ele pensa que é uma coisa e na verdade não é aquilo que ele pensa que é. E Tiago, é tanto que ele vai usar a figura do espelho, né? A pessoa que olha no espelho sai dali e não lembra mais como era. Quer dizer, perdeu toda a percepção daquilo que era em relação à sua própria realidade, né? Por quê? Porque muitas pessoas pensam, umas pensam que são espirituais e não são, outras pensam que estão salvas e também não estão. Isso é muito sério na igreja. E Tiago, ao escrever esse parágrafo, ele vai escrever justamente para trazer à tona uma ilusão na cabeça de muitas pessoas já lá na congregação dos hebreus, de pessoas que tinham saído do judaísmo, né? E começaram a fazer parte da igreja de Jesus, só que dentro da igreja de Jesus eles estavam praticando o legalismo da lei de Moisés. E
Tiago estava dizendo para eles, olha, vocês que querem obedecer fielmente à lei, não vai conseguir. Não vai. Se vocês pensam que é perfeito, também estão se enganando, porque vocês não vão ser perfeitos. Então, é um parágrafo extremamente importante para a nossa reflexão nessa noite. Não é? Eu conheço pessoas que estão na igreja há 40 anos, mas ela tem sérios conceitos religiosos. É uma pessoa que até agora não conseguiu perdoar o seu irmão. Não é aqui. A igreja que eu vim, que eu conheço. É uma pessoa assim que ela tem dificuldade. Se uma pessoa fez uma coisa contra ela guarda aquilo no coração. E aquela pessoa para ela acabou. Ela apagou o coração. Isso é grave. É grave, porque a Bíblia diz para amar o irmão, amar o inimigo. Não é teu amigo, é amar o inimigo. Então é uma pessoa que está se auto-iludindo. O C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, que a noção de que Deus perdoa um homem, mesmo que ele continue sendo o que é, está baseada na confissão entre perdoar e desculpar. Porque uma coisa é quando você é perdoado, outra coisa é quando você é desculpado. Você nunca deve pedir para Deus desculpa, porque pedir desculpa para Deus é uma coisa que não rola. E outra coisa, Deus perdoa as minhas falhas. Não, você não tem falha, você tem pecado mesmo. A coisa é pecado, a coisa está mais funda. Deus perdoa as minhas fraquezas, mas que fraqueza? A fraqueza é consequência do pecado, não é? Então é como se você pedisse para Deus desculpa. Desculpar o mal é simplesmente ignorá-lo, é tratá-lo como se fosse uma coisa boa. Quer dizer, eu faço uma besteirinha aqui, oh Deus, não foi pecado não, foi uma besteirinha. E aí o que acontece, irmãos? Mas o perdão precisa ser aceito exatamente como é oferecido, para que seja completo. Aí vem, um homem que não admite culpa não pode aceitar o perdão de Deus. Porque quando é que você admite, quando é que você pede perdão para Deus? Quando você admite que aquilo não é apenas uma falha, né? Não foi apenas uma besteirinha, um pecado. E todo pecado, Davi diz que só contra ti pequei, e só contra ti fiz o que não era agradável. Toda injustiça é contra a sociedade, todo crime é contra, toda injustiça é contra as pessoas, todo crime é contra a sociedade, mas todo pecado é contra Deus. E no mundo, no universo moral, só uma pessoa que precisa de fato entender que ele precisa de Jesus, que é um pecador, que se não se converter, vai perecer eternamente. Mas muitas pessoas acham que ele precisa de arrependimento. Arrependimento de quê? Para quê? Não é? Eu preciso de Jesus para quê? Eu tenho tudo, eu sou rico. Então tem muitas pessoas que acham que não precisam de nada. Então essas pessoas, para elas, só desculpa vale. Fiz uma besteirinha aqui, vou pagar uma promessa para o meu santo ali, recebi uma graça aqui, vou pagar a promessa para... Entendeu? É assim. Só isso. E Tiago diz que a nossa vida com Deus é muito mais séria do que nós pensamos. A pergunta é a seguinte: qual é a verdadeira religião que Tiago quer dizer aqui? Como é que você sabe que de fato a sua fé é legítima e não falsificada? Porque uma coisa importante que Tiago vai desenvolver nesse texto aqui é o seguinte: faça e não faça. Quando é que uma coisa é certa, quando é que uma coisa é errada. E se essa coisa é errada, será que eu tenho consciência de que ela é errada? Ou seja, em outras palavras, será que quando nós pecamos, será que nós temos consciência de que pecamos? Ou isso para você foi um simples anestésico, você nem sentiu dor? E esta dimensão da nossa vida é muito grave. Porque a gente vai tomando anestésicos. Já viu quando você toma uma anestesia, né? Para fazer uma cirurgia? Daqui para baixo você não sente mais nada. Se é local e se é geral, você também apaga. Assim é a autoilusão, o autoengano, que o diabo vai questionar aqui nesta noite.
texto, quais são as evidências de um crente verdadeiro? Primeiro, o crente verdadeiro tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Versículo 18, leia para mim, depois o versículo 21. E depois o outro leia versículos 22 ao 25, por favor. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Agora pule para o versículo 21, meu irmão. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então está claro aí o que é que já quer dizer para a gente? Quando é que a nossa religião é verdadeira? Quando a nossa vida foi centrada na palavra de Deus. Ele diz por dois motivos. Ele disse em primeiro versículo 18 que o verdadeiro crente nasce da palavra. O que é nascer da palavra? É viver por ela. E o que é viver pela Bíblia? É ser direcionado por aquilo que está nela. A palavra de Deus, ela não é só a nossa bússola que nos conduz à eternidade. A palavra de Deus para nós é o árbitro das nossas decisões. E quando o homem nasce da palavra, ele passa a ter uma vida permeada, uma vida direcionada pela Bíblia Sagrada. É por isso que o Salmo 1 diz, né, que quem vive pela palavra vai ter uma vida sedimentada, uma vida frutífera, uma vida plantada, uma vida de resultados. Por quê? Porque a palavra de Deus é como uma planta, né, plantada junto ao ribeiro de águas. Aquela árvore está centrada, está regada pela água que rega as suas raízes. Irmãos, uma igreja não basta apenas pregar a Bíblia, a palavra, ela precisa viver a palavra. Porque pregando a palavra de Deus, tem muitas igrejas por aí pregando, mas Tiago diz, olha, pregar não basta, nós temos que nascer dela. Uma criança que você cria, que não saiu das suas entranhas, é diferente daquela que nasceu das suas entranhas, porque aquela que nasceu das suas entranhas tem as suas características, tem a sua natureza, tem os seus trejeitos, tem os seus gênios. Ou seja, aquela criança herdou a natureza daquela mãe que a gerou. É diferente de um filho que é adotado, não é? Um filho que é adotado, por quê? Porque um filho que é adotado, você tem como filho, registra como filho, mas ele não tem nada seu. A mesma coisa é um religioso que tem apenas a Bíblia como um guia, um amuleto. Tem o católico, tem o espírita, tem o mesa branca, todo mundo tem a Bíblia. E Tiago diz que a importância maior em tudo isso é como esta palavra vai gerar dentro de nós a perspectiva dela. Né? A perspectiva dela. Qual é a perspectiva da palavra? Ele diz aqui no versículo 21 que foi lido. Qual que é? Que o verdadeiro crente faz o quê? Ele acolhe a palavra. Não é isso? Lê novamente, meu irmão, o versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pôde salvar a vossa alma. Como é que a palavra foi aí? Enxertada. Enxertada como? Que começou a fazer parte da sua natureza. Primeiro ele diz no versículo 18 que fomos lavados pela palavra para a regeneração. A palavra não regenera.
Depois ele fala, essa palavra que regenerou, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir em você, na sua seiva, nas suas raízes, a vida dela. Então, o que é que acontece a partir daí? Os versículos 22 ao 25, o verdadeiro crente vai fazer o quê? Depois, veja bem, depois que ele foi regenerado por ela, depois que ele foi enxertado por ela, ele vai ter agora uma nova percepção. Qual que é? É como um espelho. Lê o versículo 22 ao 25 que Cristiano diz. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Quer dizer, o que é que uma pessoa faz diante do espelho? A primeira coisa que uma pessoa faz diante do espelho é o quê? O autoexame. Que autoexame? Da sua estética. Se o cabelo está, está arrumadinho, se os olhos não estão remelados, se a boca não está com secreção, se os cabelinhos do ouvido não estão passando, se a marca não está crescida, você precisa puxar, né? Enfim. E o espelho grande, para quê? Para você ter. Aqui tem um espelho grande aqui, né? Para você ver se a gravata está ok, se o cinto não está para um lado e a calça para o outro. Autoexame, o espelho faz isso. O espelho te diz, olha, você está fora do padrão. Você olha assim de perfil, na barriguinha. O espelho diz para você que você precisa fechar a boca, parar de comer menos. Você olha para o espelho, eu comecei a olhar para o espelho e essa minha parte aqui, ainda bem que meus cabelos brancos são camuflados. Eles são camuflados, eles estão nascendo por dentro. Graças a Deus por isso, né? Está para ser revelado, né? Está para ser revelado, claro, logo ele vai ser. Mas o espelho estava me dando o quê? Uma auto-percepção de que a idade está chegando. Mas não se preocupe não, que o tempo virá. Você, quando olha para dentro da palavra de Deus, aí o espelho fala o quê? Compreende que a Bíblia é o espelho. Você quer saber quem você é? Quero. Olha para a Bíblia. A Bíblia vai dizer quem você é. E por que é que ela vai dizer quem você é? Porque ela diz quem Deus é. E quando ela diz quem Deus é, ela diz o que Deus exige de nós. Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. É outra coisa importante no espelho. Como sem fazer nada? Se você está com aquela que comeu e não gostou, e você está abatido, triste, o espelho vai dizer, olha, você está triste. Então muda a sua fisionomia. Faça alguma coisa. Porque o espelho é o auto-revelador das nossas percepções estéticas interiorizadas. Quando eu olho para a minha estética e vejo dentro de mim, quer dizer, o retrato perfeito é esse. Se eu estou assim, é porque dentro de mim não está legal. Alguma coisa está errada. E o espelho, nos põe diante de uma escolha. Você precisa fazer uma coisa. Você não penteou o cabelo, você não escovou os dentes, você está com uma fisionomia horrorosa, então você precisa fazer uma coisa. O seu cabelo precisa de uma chapinha, o seu cabelo precisa de escova, faça alguma coisa. O espelho está dizendo, tome uma atitude. Toma uma atitude. Eu estou ficando careca, preciso de branco de cabelo, faça alguma coisa. Você olha assim, dentes, daqui a pouco está começando a nascer. E tem pessoas, imagine quando aqueles que não tem mais o centroavante, já não tem mais o centroavante na boca, sabe o que é centroavante? A linha de frente, já é banguela. Então, é uma tristeza. Tu olhar no espelho, o espelho diz, olha, você está banguela, você
precisa de fazer o implante de genitalidade. Ou seja, o espelho mostra exatamente quem somos, de que forma estamos. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nunca ocultou. Davi foi um homem que a Bíblia diz, segundo, nós aprendemos aqui, Davi foi o quê? Segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também mostra um espelho real da vida de Davi. Ela diz o que Davi foi, mas ela também não esconde o que Davi praticou. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé, mas a Bíblia não esconde as mancadas que ele deu, porque ela é o espelho perfeito da nossa alma. Ela não esconde nem as nossas virtudes e nem as nossas fraquezas, nem os nossos acertos e também nem os nossos erros. A Bíblia é o que somos. Ela reflete o que somos. E outra coisa importante do espelho é que devemos tomar cuidado para não esquecermos o que vemos no espelho. Se você olha para o espelho e não toma atitude em relação àquilo que ele está diagnosticando, você é no mínimo insensato. É no mínimo insensato. Porque você não consegue se ver. Você consegue se ver? Você consegue ver algumas partes, mas você não consegue se perceber completamente. Tem que ter auxílio de um espelho. Sem a Bíblia, você nunca vai saber quem você é. É por isso que tem muitos crentes na igreja que até hoje não levou Deus a sério. Por quê? Porque não vem se espelhar naquilo que é perfeito, para que possa mudar e fazer do jeito que Deus quer que seja feito. E a Bíblia aí é aquela que vai mostrar para a gente aonde estamos errando e o que devemos fazer. Por isso que toda igreja bem instruída, uma igreja bem alicerçada na palavra, é uma igreja que tem uma percepção real da sua vida, daquilo que Deus deseja dela. Tem muitos crentes na igreja, irmãos, que são simplesmente pessoas que estagnou no tempo, parou no tempo e é aquilo mesmo, não vai passar daquilo. Mas por que não vai passar daquilo? Porque ignora todas as oportunidades que o Espírito está mostrando para ela. Olha, isso não é bom que você está fazendo. Olha, isso aqui é tudo negativo. Olha, você precisa tomar urgente, mas ela está deixando o tempo passar. E tem outros que nem olham no espelho com medo de ver o que o espelho vai mostrar para ele. Aí Tiago diz, em segundo lugar, nos versículos 19 e 20, quando é que saber que a minha religião é verdadeira? Segunda coisa importante, o crente verdadeiro tem um relacionamento governado pela palavra de Deus. Isso aqui é importante. Versículo 19 e o versículo 20. Quem pode ler para mim, por favor? Versículo 19 e o 20. Leia, por favor. Tiago 1, 19 e o 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, Tiago agora deixa de lado a questão do que a palavra fez. Uma vez que a palavra gerou uma nova vida, fomos enxertados na palavra e temos essa palavra como um exemplo perfeito para a nossa percepção espiritual. Tiago diz agora o quê? Que a palavra de Deus devemos ser o quê? Por ela governados. Como assim? Ele fala no ouvir e no falar. Como saber que uma religião é verdadeira? A partir do governo dessa palavra na nossa natureza, no nosso instinto. Ele vai falar da comunicação saudável. Dependendo da maneira como uma pessoa se comunica, ela pode dar vida ou matar outra pessoa. Da maneira como você vai usar a sua palavra, você está dizendo que tipo de pessoa você é. Porque todo homem governado
ele tem um vocabulário transformado pela própria palavra de Deus. Ele é pronto para ouvir e tardio para falar. Quando você vê uma pessoa na igreja contendeira, fofoqueira, é uma pessoa que ainda não foi transformada pela palavra de Deus. Porque o mesmo Tiago vai dizer que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Está no capítulo 5 de Tiago, a gente vai chegar lá. Ou a fonte a água é cristalina, ou a água é barrenta. Porque é a fonte que vai dizer que o tipo de água está jorrando lá em cima. E o próprio Senhor Jesus falou que o coração, a boca fala do que o coração está repleto, cheio, pleno. A primeira coisa que o Tiago vai dizer aqui é que um homem verdadeiramente transformado pela palavra, ele deve ser pronto para ouvir. Versículo 19. Sabe o que significa a palavra? Como é que essa palavra ouvir no grego é traduzida? Taxis. A palavra ouvir no grego é pronto, é taxis. E sabe de onde vem taxis? De táxi. Agora, o que tem a ver pronto com táxi? É que o táxi é um carro de serviço, não é? Ele deve estar o quê? Sempre disponível para quem quiser entrar dentro. Um motorista de táxi não pode dizer para o outro: não, eu não quero você, eu quero você, não. É um instrumento à disposição da comunidade para servir. Ou seja, o táxi é aquilo que é pronto para ser usado. E você não vê um taxista fazendo perguntas para o seu cliente. Aliás, ele é regido por lei, ele não pode conversar com o seu cliente. Não pode. Ele tem que ter uma postura profissional. Então, interessante, porque não estavam fazendo uma interpretação, essa questão do pronto aqui, porque já fala pronto para ouvir, mas quando é que nós estamos prontos para ouvir alguma coisa? Quando falamos mesmos. Quando é que a pessoa está pronta para ouvir alguma coisa? Quando ela fecha a boca. Quem fala mais do que ouve, nunca vai ouvir como deveria falar. E para isto, foi o que disse o filósofo Zenão, já nas antigas antenas. Ele dizia o seguinte: temos 2 ouvidos e apenas uma boca para escutar mais e falar menos. Imagina se você tivesse 2 bocas. Tudo nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 buracos de narinas. E mais? 2 mãos, 2 pés. E mais outros 2 por aí. Não precisa ser tão claro para vocês. Mas só temos apenas uma língua. Só temos uma boca. Você não acha interessante que o Criador só colocou uma boca em mim e você? Porque o cara com uma boca só vai falar mais do que a boca, imagina com 2. O que você acha disso? Você sabe por que as pessoas procuram os divãs dos psicólogos? Sabe por quê? Um detalhe muito simples. Porque elas querem falar. Elas querem derramar, descarregar. E sabe como é que os psicólogos ganham seu dinheiro? Ouvindo somente. Não fala nada, só escuta. E vai falando, e vai, e fala mesmo. E ele só escutando, ganhando teu dinheiro escutando você. Psicólogo não foi treinado para falar. Psicólogo foi treinado para ouvir. Ouvir muito e falar pouco. Por isso que ele é psicólogo. E depois que o cara falou, escutou, alguns terapeuticamente é resolvido, só para poder descarregado. Né? Descarregado. Irmãos, aprender a ouvir é uma das maneiras mais eficazes de fazer amigos. Todos nós gostamos e precisamos falar
de nós mesmos. Eu gostaria de ter alguém que pudesse me ouvir. Você também gostaria de ter. E essa pessoa pode ser qualquer pessoa. Pode ser a mulher, o marido, o filho, um amigo. Tem muita gente na igreja que está sofrendo de pressão alta, de estresse, porque ela não tem com quem falar. Porque não existem pessoas prontas para ouvir. Quem hoje quer ter paciência de sentar com alguém, escutar 15 minutos, 20 minutos alguém? Nessa pressa que nós andamos, nessa paranoia que é essa vida. Quem? Pois não, né? O testemunho verdadeiro é aquele? Não, Jesus falou que é o contrário. Jesus falou que o verdadeiro testemunho é aquele que alguém dá dele. Aquele que fala de si mesmo, esse testemunho é falso. Ele estava falando dos fariseus em relação a isso. É aquele que testemunha do outro, porque não tem consciência que é real para ele. Pode ser também, mas isso aí é uma questão subjetiva, porque se eu elogio alguém, e esse elogio é verdadeiro, eu estou sendo uma pessoa autêntica. Mas tem pessoas que elogiam o outro com bajulação. Na verdade, ela não pensa da pessoa aquilo, ela está fazendo aquilo para ter alguma vantagem em troca. Só que Jesus falou, quando o Pai dava dele testemunho, o Pai estava dando daquilo que era autêntico. E eu posso ser autêntico com o meu irmão, ressaltando as suas virtudes, sem querer troca daquilo. Né? Então a vida cristã é de valorizar o outro, não simplesmente por aquilo que você pode oferecer, mas por aquilo que você é, na essência, né? Na autenticidade. Exatamente. Então, as pessoas mais importantes que aprenderam a arte de ouvir na igreja, olha, toda igreja saudável é uma igreja cujas pessoas aprenderam a arte de ouvir. Em toda igreja que tem pessoas prontas para ouvir, é uma igreja saudável. É uma igreja com menos estresse, com menos paranoia, com menos frustrações. É aquela mulher cujo marido não é crente, mas está aqui congregando com a gente, ela vive uma vida de pressão, de angústia, de decepções. Ela quer se abrir com alguém, mas ela não tem na própria igreja um apoio psicológico, terapêutico. E a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Porque a igreja trabalha com seres humanos. Essa semana passada, eu fui almoçar com um irmão lá no Ferreira, e eu estava no bar com o pastor Carlos Vale e tal, e ele falando que o sonho dele é fazer direito. Eu falei, olha, você está equivocado. Pastor fazendo direito não é uma coisa legal. O pastor tem que estudar psicologia. Você vai estudar direito, vai se formar em advocacia, e você vai estar com a mente cheia de lei, de códigos, de regra. Isso não é contraproducente para aquele que trabalha com a alma. Você vai fazer um casamento aqui no altar e vai dizer para aquelas pessoas que até que a morte os separe. Mas daqui 2, 3 anos você vai ter que, como advogado, fazer o divórcio daquela pessoa, e você é um profissional, vai ter que fazer o divórcio dela. Compreendeu? Então tem profissões que não combinam com a gente, sobretudo com o pastor de igreja. O pastor de igreja foi chamado para aprender a arte de ouvir as pessoas, de escutar os irmãos, de sentar com o irmão, de aconselhá-lo. Então, são essas coisas, irmãos, que a gente vai, né? Absorvendo na nossa vida, e hoje ninguém tem paciência de escutar ninguém. Como é que os pastores hoje trabalham nas igrejas? É multidão, ele chega lá na hora do sermão, prega para aquela multidão, faz o que tem que fazer, as piruetas dele, retarda dinheiros e dinheiros, entendeu? Ofertas e ofertas, sai pela uma salinha, cai fora, vai embora. Vende o peixe dele ao meu prazer. Perfeitamente.
Por quê? Porque são líderes de multidão que amam a multidão e detestam o indivíduo. Jesus é o contrário, Jesus amava o indivíduo. Ele estava no meio da multidão? Estava. Mas ele preferia deixar uma multidão para ir lá para o poço de Jacó falar com uma mulher sozinho. Porque Jesus entendia que uma pessoa tratada, trabalhada, essa pessoa vai dar resultados. Aí nós hoje geramos uma igreja de gente doente, de gente decepcionada, de gente frustrada, de gente cheia de sequelas, cheia de traumas. Por quê? Porque na igreja não tem pessoas preparadas para escutar, para ajudar terapeuticamente as pessoas. E quando o problema é o diabo que está fazendo isso. Você sabia? Essa questão de falar e ouvir, eu busquei uma estatística. Isso é interessante, irmão. É estimado, por exemplo, que em média uma pessoa fala por dia 18.000 palavras. Por dia, uma pessoa fala 18.000 palavras. O suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas que você fala por dia. Meu Deus! Uma pessoa que fala por dia 18.000 palavras, ela falou 54 páginas de um livro que durante um ano você escreveu um tratado de 66 volumes com 800 páginas. Isso falando daquele que fala, mas tu tagarela, vamos para frente. Você quer ajudar uma pessoa? A próxima pessoa que chegar para você e começar a falar de alguém para você, você tem que ter 4 peneiras. Eu queria ensinar para você nessa noite. Quando alguém chegar para você e dizer, olha, fulano de tal, antes dela falar, pera um pouquinho. Isso que você vai me falar, primeiro, é verdadeiro? Eu não tenho certeza. Então já furou a primeira peneira. Segundo, é oportuno? Vai edificar? Eu também não tenho certeza. Furou a segunda peneira. Terceiro, edifica? O que você vai falar dela para mim? Vai edificar ou vai destruir a imagem dela? Olha, eu acho que não vai edificar não, porque o negócio não é bom que eu vou falar. Então, para. Furou a terceira peneira. Quarta, transmite graça aos que ouvem. Não vai. Então, resumindo, não fale nada. Fica para você mesmo. Não seja daquelas pessoas prontas para ouvir, porque não deve. Você tem que ser pronto para ouvir aquilo que edifica. Ouvir um testemunho, né, Maria? Um testemunho, uma bênção de Deus. Porque tem irmãos que se reúnem só para contar bênção. Experiências que Deus tem feito na vida dele e na vida do outro. Mas tem outros que se reúnem só para desgraçar a vida do outro. Falar mal, meter o pau, criticar, difamar. Escute não, irmão, essas coisas não. Essas coisas vão envenenar o seu coração. Não escute. Seja pronto para ouvir aquilo que é bom. Aquilo que traz edificação para a sua alma. Então, por quê? Geralmente falamos, e aí o Tiago fala, pronto para ouvir, tardio para falar, por quê? Porque geralmente nós falamos sem pensar. O que é pronto para ouvir, tardio para falar? Aquilo que o provérbio vai dizer, no capítulo 18 e 21. A morte e a vida está no poder da língua. Quer mais? Provérbios capítulo... Salmo capítulo 141, versículo 3. Ó Senhor, põe uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É isso que nós temos que fazer.
Pedir para que Deus coloque um guarda na porta da nossa boca. E como o provérbio falou, porque a vida e a morte está onde? Na sua língua. Você pode edificar uma pessoa, ou como você pode destruir essa pessoa com o que você falou. A pessoa, dependendo do que você falou com ela, ela sai da igreja, nunca mais ela quer saber de Jesus. Matou a pessoa. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Olha isso aqui. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito, melhor do que tomar uma cidade. Porque tem pessoas que conquistaram várias conquistas, não foi? Muitos homens da história que conquistaram, mas foram destruídos pelas suas próprias palavras. Né? Destruídos pelas suas próprias palavras. Terceiro e último, que nós aprendemos nesse texto, está no versículos 26 e 27. O crente verdadeiro tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Como saber que a minha religião é verdadeira? Terceiro, o crente verdadeiro tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Qual que é? Leia aí, por favor. Versículos 26 e 27. Leia mais alto, por favor. Se alguém se considera religioso, mas não vive preso com a língua ferido, está preso enganando a si mesmo. A sua religião não vale nada. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, sem carne, é aquela que cuida de nós como nas viúvas em suas dificuldades, e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Está aí, ele fecha dizendo o quê? Primeiro, ele fala quando fomos gerados, enxertados e refletidos. Segundo, ele falou de quê? Qual foi a segunda coisa que o Tiago fala para a gente? Já esqueceram, irmãos? Pode falar, qual foi a segunda coisa que nós aprendemos aqui? Hã? Depois Tiago fala que essa verdadeira palavra, ela vai fazer o quê? Ela vai nos dar prontidão para ouvir e reflexão para falar. Você nunca deve falar quando você está com o coração cheio de ira. Se uma pessoa te fez uma coisa mal, te causou mal, não vá ter uma satisfação com ele na hora que você está irado, porque não vai sair coisa boa dos seus lábios. Escuta primeiro. Então se alguém chegou para você e contou uma história que alguém falou de você, não acredite na história dele. Procure ouvir de quem? De quem? Da própria pessoa, muito bem. Porque se alguém falou o que alguém falou para você, irmãos, desculpa, mas eu não quero saber do que você falou, eu quero saber da fonte. Você confia no que está me falando? Confia. Então eu vou procurar saber da pessoa. Para você não chegar na pessoa e já ir soltando os cachorros em cima dela. É assim que começa briga, discussão dentro da igreja. Fulano falou o que falou, você acredita no que fulano falou, aí pronto, você já destruiu uma pessoa do coração. Você passa a odiar, passa a rejeitar essa pessoa e vai para cima dela, às vezes sem saber de nada. Sem saber de nada. Então isso é muito grave. E terceira coisa que o Tiago diz, que nossas ações agora são regidas pela palavra de Deus. Quais são as ações aí que ele fala? Primeiro, Tiago diz que o verdadeiro cristão é aquele cuja palavra gerou nele uma fé prática. Uma fé prática. E que fé prática é essa? Ele diz o seguinte: olha, você
que é crente, que crê em Deus, que ama Deus. Agora, como é que esse amor, que essa fé está sendo traduzida na forma prática de você viver? Como? Você está estendendo a mão para o seu próximo? Ou você é aquele que diz que ama, mas só de palavras? Esse amor está sendo subtraído, esse amor está sendo traduzido em ação prática. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Alguém chegar na sua casa, 4 horas da madrugada, fulano de tal. Fulano está passando mal, dá para você emprestar o carro? Ah, mas meu carro está com problema no motor, está esquentando o motor, não dá. Chegar para você pedir alguma coisa sua e você diz, olha, eu não tenho. E tem? O diabo diz, essa religião é falsa. Porque ela não se traduz em vida prática. Então ele vai alertar para o perigo de quê? O temperamento explosivo, né? Interessante porque Tiago, aqui no versículo 26, ele vai falar da língua, do controle da língua. E esse controle explosivo foi o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se somente te encolarizar contra o teu irmão, já cometeste homicídio no coração. O problema da ira é muito sério na nossa vida. O problema do temperamento, do ódio, é muito sério. Muito sério. Porque tem pessoas que ela não externaliza as suas emoções. Existem 2 formas de você ficar irado. Existe a ira externa e a ira internalizada. Qual é a ira internalizada? Você sofreu uma decepção de alguém, ficou irado, só que você não demonstra. Isso vai sendo internalizado. Tem aqueles que, quando está irado, chega, chuta, derruba, quebra tudo. Tem aqueles que não faz nada, mas vai sofrendo no coração um câncer silencioso, uma úlcera. Ele não externaliza, ele internalizou. Então a ira, em 2 sentidos, não faz sentido. Tanto externa como interna, precisamos administrar nossas emoções. Por isso que Tiago fala que a verdadeira religião é aquela que sabe controlar a língua. Gente que fala o que não deve, se intromete em questões que não cabem meter o seu bedelho, gente que fica falando a todo momento coisas que não deve. Calma, irmão, para de falar. O homem convertido pela palavra é aquele que pensa naquilo que vai falar. Porque você não sabe a estrutura do outro. Tem pessoas que aguentam um trampo, tem outros que não aguentam. Outros que não aguentam. Tem pessoas que você pode falar o que falar com ele, né? Ele entra no ouvido e sai do outro. Tem pessoas que você fala qualquer coisa com ela, pronto, matou a pessoa. Então o homem sábio, o diabo diz aqui, é aquele que sabe refrear a sua língua, porque a língua é como um pequeno bosque, incendeia. Quando chegar no capítulo 3, a gente vai entrar com mais detalhes nessa questão do perigo da língua, né? Apenas aqui deu uma pincelada no capítulo 1. No capítulo 3 ele vai deixar muito claro qual é o sentido da língua, do perigo da língua da nossa vida. Então, ele disse que uma língua desgovernada provoca grandes tragédias, né? E essa tragédia é justamente o quê? A destruição. Muitas famílias já foram destruídas por causa da língua, muitas igrejas foram destruídas por causa da língua, empresas por causa de língua. A língua é terrível. Então, são essas coisas que Tiago vai dizer, e aí no versículo 27 ele fecha, né? Dizendo que a religião verdadeira é aquela que agrada a Deus, né? Fazendo o quê? Fazendo caridade, cuidando do necessitado, ajudando as pessoas que precisam da nossa solidariedade, porque tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. O que é uma religião verdadeira? É quando ela se dimensiona na necessidade do próximo. Aí você diz, mas o espírito, então a religião espírita é verdadeira? Não. A religião espírita
ela pratica a caridade, mas a caridade praticada pelos espíritas é a partir de uma caridade humana. A caridade que o Tiago fala aqui é aquela que vem de Deus para você. Eles praticam a partir deles. Existe o amor humano, que é o filantrópico, e existe o amor divino, é aquele que está em nós e que nós passa para o próximo. Ou seja, você não faz as coisas boas para ir para o céu. Você faz as coisas boas porque você tem Deus dentro do seu coração. Não é? Portanto, o meu amor pelo próximo é fruto de quê? Do meu amor por Deus. Esse é legítimo. As boas obras sem Deus, o profeta Isaías diz que é trato da imundícia. Porque nós não temos obras boas, nós somos humanos. Agora, quando um homem é transformado pela palavra, essa palavra é tão poderosa e tão humana que ela se dimensiona no coração do outro para ajudar de uma forma prática. Não é? Há uma divergência entre Paulo e Tiago. Paulo diz assim: olha, eu tenho fé sem obra. Tiago fala: eu tenho obra com fé. O que é ter fé sem obra e obra com fé? Paulo diz que o homem é salvo não pelas obras. Tiago diz que o homem é salvo pela fé, e as obras acompanham a sua fé de uma forma prática no dia a dia. Paulo não está dizendo que o homem que... O próprio Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, versículos 8 ou 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí vem, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pronto. Uma vez que você foi criado, regenerado por Jesus, as boas obras acompanham o salvo. Então, isto é o que é correto. O espírita, eles pregam a boa obra, ajuda o próximo, mas qual é a relação dele com Deus? É de destruição. Né? Eles destroem a doutrina do Calvário, da ressurreição, porque eles têm reencarnação. A impessoalidade do Espírito, quer dizer, um vai reinar no outro, tal, não. Deus fez você desde o Éden, você vai ser resultado desse corpo. Então ele destrói todos esses conceitos teológicos. Né? E para terminar, como sempre, você já viu aquelas pessoas que foram treinadas para reconhecer as notas falsas? Quem conhece nota falsa aqui? Você conhece a nota falsa porque você sabe a nota falsa, ou você conhece a nota falsa porque você conhece a verdadeira? Qual é a forma de um bancário que está lá na bancada, no banco do Bradesco, conhecer uma nota de 50 falsa? Ele precisa de uma nota falsa ali, fisgada na sua frente? Ele conhece a nota falsa porque ele conhece a nota verdadeira. Conhece também pelo tato. Perfeitamente. Ele sabe o que é verdadeiro. Quando é que um cristão crente é falso ou verdadeiro? É por aquilo que ele professa, ou por aquilo que ele não conhece daquilo que é verdadeiro? Pirata e um crente verdadeiro. Tem um crente pirata? É, um crente verdadeiro. Pronto. Eu preciso saber o que é crente pirata, né? Essa é a primeira vez que eu estou escutando, né, irmão? Crente pirata, essa é boa, né? Ao se familiarizar com as notas verdadeiras, ele aprende a reconhecer as falsas. Quando é que a gente vai saber dos espíritos falsos dentro da igreja? Quando a gente conhece a palavra de Deus. Qual é o grande aferidor do falso? É conhecer o verdadeiro. É por isso que Jesus falou: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Olha aí. Eu quero ver uma seita enganar um crente que é cheio da palavra de Deus. Não engana, porque ele aprendeu a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim, irmãos, podemos discernir os crentes falsos dos crentes verdadeiros. Quando você vai diagnosticar isso? Quando você está vivendo uma vida coerente e verdadeira na presença de Deus.
O irmão, a gente pode julgar o outro? Pode. Um certo dia eu estava lá no portão de casa, limpando, foi um sábado de manhã. De repente chegou dois jovens, aproximou dois jovens, e eu estava varrendo, limpando a sarjeta, né? Chegou dois jovens com a pastinha na mão e perguntou se podia falar um pouco comigo. E aí eles começaram, né? E eu observando eles, né? E eles. Aí eu peguei e falei, bom, nem vou perguntar para vocês a que denominação vocês pertencem, porque pela maneira, a maneira que vocês se expressaram, ela dá para me identificar. E eu vou começar a falar para vocês sobre o que vocês disseram para mim a partir do que eu estou fazendo aqui. E comecei a mostrar para eles que o que eu estava fazendo era importante para o meu dia a dia, porque aquilo me edificava naquilo que eu tenho propósito. E aí perguntei para eles, aí eu perguntei, falei, escuta, vocês são testemunhas de alguém? Ele disse, de Jeová. Eu disse, você tem consciência disso? Você tem certeza que você é testemunho de Jeová? Eu peguei e falei, filho, é aí que é colocar na vossa mente o grande engano. Porque na terra só existiu um, só veio um que testemunhou Jeová. Homem nenhum na face da terra tem essa condição. Aí já quebrou ele no meio, né? Aí eles deixaram a parte. Mas então é aí que entra, pastor, a necessidade de se colocar para as pessoas na verdade, o conhecimento verdadeiro. Porque se você não tem conhecimento, é melhor nem entrar. Perfeitamente. Você só sabe o contraproducente quando você entende do outro lado, né? É igual aquela mulher que recebeu uma joia do seu marido, e a colega dela chegou e viu aquela pulseira bonita nos braços, falou, puxa vida, que joia bonita que você ganhou. É o rei do meu marido, é de ouro. Ela falou, não é de ouro. Você conhece metal? Não, não conheço metal, eu conheço meu marido. Eu sabia que ele ia me dar joia de ouro, né? Eu conheço ninguém. Eu não preciso conhecer de metal, saber quem é a pessoa, você sabe quem. Que tipo de presente você está recebendo, né? Eu quero terminar, irmãos, como sempre eu faço com os irmãos, diz que um homem incrédulo, ele está com uma grande dificuldade e tal. E ele queria orar, só que ele não sabia orar. Ele pega a Bíblia e, de repente, resolve orar o Pai Nosso. Aí ele começa, né? Pai Nosso que estás nos céus. E quando ele pronuncia essas palavras, sentiu-se condenado pela hipocrisia de chamar Deus de seu Pai. Porque Deus não era o Pai dele. Aí ele vai tentando pular e diz assim, santificado seja o teu nome. E ficou mais perplexo e chocado ainda, porque sabia que não era sincero nas suas palavras. E vai, venha o teu reino. Aí é que ele fica embaraçado, porque sentiu que quase sufocado, nunca desejou que o reino de Deus fosse verdadeiro na vida dele. E por fim ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí seu coração rebelde diz para ele o seguinte, olha, você está pedindo a vontade de Deus para você. Quando foi isso que você fez a vontade de Deus? Diz que envergonhado ele fechou a Bíblia e não teve mais força de continuar. Olha, o crente verdadeiro é aquele que ora com convicção. Se você não tem certeza do que você é com Deus, orar para Deus é complicado. Porque orar, dizia Santo Agostinho, é mudar. Você quer mudar? Então olha. Você não quer mudar? Não precisa orar. Porque orar é dizer para Deus se você quer alguma coisa na sua vida, alguma dimensão que seja mudada. E orar sem conhecer a Deus é simplesmente hipocrisia. Orar sem levar Deus a sério não passa de uma reza mecânica, sem fruto, sem transformação, sem evidência, como o diabo diz aqui. Que a religião pura para com Deus imaculado é aquele que faz as boas obras, precisa das luvas, ovos e guarda-se da corrupção deste mundo. Então aqui, né? As minhas palavras para ser sincero com Deus
Eu posso até conversar com alguém que não me conhece, eu posso contar para ele uma série de vantagens, uma série de coisas. E tem gente fabulosa, viu? Tem gente fabulosinha aqui. Ela conta a história da vida dela como se ela fosse o filho do príncipe Charles. Né? Quando você chega perto do cabra, só tinha blá blá blá. Agora, imagine como essas coisas na presença daquele que tudo sabe. Jesus falou, antes que você abra sua boca para falar qualquer coisa para Deus, ele já sabe o que você precisa. Aí fica complicado. Falar com quem não conhece você é uma coisa. Agora, falar com quem te conhece, com quem me conhece. Você sabe de onde veio a expressão santo do Paulo? Já viu essa expressão? É santo do Paulo, já viu, irmão? Os antigos mais sabiam. Sabe de onde é que veio essa versão santo do Paulo? Veio, por exemplo, na época, né, do Brasil colônia. O que é que os portugueses faziam? Os padres no Brasil colônia faziam? Eles fabricavam aqueles santos, né, da Igreja Católica, o santo de madeira, mas porém oco. O que é que ele fazia dentro do santo? Enchia de pedras preciosas lá da Serra Pelada, de Minas Gerais, enchia de ouro, de pedras preciosas, tampava e levava para Portugal, contrabandeando o ouro e as pedras preciosas dentro dos santos. E não é que descobriram, mas certa vez descobriram que os padres estavam contrabandeando as pedras preciosas do Brasil dentro dos santos ouro. Aí a expressão santo do Paulo são aqueles que traficam o santo, usando o santo e vivendo profano. O seu santo do Paulo, esse santo do Paulo, cuidado que o bicho te pega. Né? Que Deus nos guarde e que a palavra de Deus possa, de fato, gerar em nós uma sinceridade, não que venha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus não quer que você seja perfeito, claro. Deus quer que você seja coerente. Coerente com o quê? Com aquele que você vive. Não precisa. Deus não quer que você espetáculo, encenações, peça de teatro. Deus não quer nada disso na nossa vida. Deus quer simplicidade. Seja quem é você. Fraca, falha, pecador, santo. Procure viver dentro da sua própria força. Nunca queira demonstrar para as pessoas que você é uma coisa quando você não é. Porque diante do espelho perfeito, irmãos, não dá para mentir. Diante da palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada. Alguma de dois gumes que vai até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, que Deus nos ajude e que nessa noite nós possamos. Percebe como é rica a carta de Tiago? Tem coisas boas aí pela frente para você. É uma carta prática que diz para a gente o que é o Evangelho na prática. Tiago não divaga, Tiago não elocubra, Tiago vai direto na ferida. O que é, né? Não é? O que é certo, o que é errado. Ele é assim, era um crente prático. E eu gosto da carta dele. Né? Por isso que eu escolhi essa carta para a gente estudar aqui, porque eu gosto daquilo que é prático, eu não gosto de nada complicado. Ontem eu estava no seminário de teologia, e sempre quando eu vou, os irmãos ficam perguntando de escatologia. Se Jesus voltar na tribulação, antes da tribulação, eu falei, irmãos, você quer que eu diga para você uma coisa? Pois não, pastor, eu queria saber. Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação? Eu falei, Jesus vai voltar depois da tribulação para você. O que é que isso mais importa? É antes ou depois? O que é que você escolhe? Ô pastor, eu quero ir antes da tribulação. Então eu tenho uma péssima notícia para você. A Bíblia diz que a gente vai ficar aqui, na tribulação, mas guardado dela. Mas eu li um livro, eu falei, você leu um livro, você leu a Bíblia. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Você está querendo ficar longe da tribulação? Vai estar aqui. Se as aflições daquele dia, se não fosse
abreviada, nem os salvos escaparia. Mas por causa dos salvos, será abreviada aqueles dias. E depois aparecerá nas nuvens o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E todo homem verá. Que todo? Todo que está aqui. Mas você está falando que irmãos, não abrir e fechar de olho. Paulo não está falando de dividir em duas faces, não. Paulo está falando que nós vamos ser arrebatados, sim, claro, irmãos. Ou, se eu morrer, eu vou para ele, ou se ele voltar, eu vou subir com ele, arrebatado, transformado. É diferente. Mas eu falei para ele o seguinte: não, sabe o que é mais importante em tudo isso? E eu não perco tempo com essas coisas de escatologia. É como eu estou preparado para a volta dele. Você não tem que estar especulando se ele vai voltar ou não. Você está preparado para isso. Se você estiver preparado para a volta dele, não importa se ele vai de ou depois. O importante é que você vai. E vai ser salvo. Então o crente não pode ficar preocupado com aquilo que Deus não disse. Você tem que estar preocupado com aquilo que Deus mandou você fazer. É prática. E o diabo vai dizer para a gente o que é ser prático, né? O que é certo, o que é errado, ponto final. Vamos louvar a Deus nessa noite? Vamos?